Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui adorando o nome do Senhor, cantando louvores, bendizendo a Ele, que é o único digno de verdade de receber honra, glória, louvor, adoração, a devoção do nosso coração. Eu queria convidá-los na presença desse Deus bendito e digno, os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 33 até o capítulo 15, versículo 4. Provérbios, capítulo 14, a partir do versículo 33 até o capítulo 15, versículo 4. Diz a Sagrada Escritura no trecho citado: No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto de seu furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e soberano, nós nos alegramos, Senhor, pelo privilégio que temos neste dia, reservá-lo, Senhor, para a inteira adoração do Teu nome, para a contemplação da Tua glória, Senhor, e para alimentarmos este santo anseio de vivermos a eternidade adorando o Teu nome na Tua presença, Senhor. Obrigado por tão grande privilégio, Senhor, estarmos em liberdade, reunidos com a Tua palavra em punho, Senhor, lida nesse instante. E o nosso desejo na Tua presença é que o Senhor Deus abra o nosso entendimento, que possamos perceber quão aplicável é às nossas vidas a Tua palavra, que o Teu Espírito nos assista nas nossas fraquezas e aplique de fato ao nosso coração, trazendo convencimento a nós daquilo que não tem se adequado a um proceder santo e digno do Teu nome. Que o Senhor também traga encorajamento às nossas vidas, a continuarmos, Pai, testemunhando do Senhor, vivendo o santo evangelho, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Ó Pai, que o Senhor Deus nos ajude também, nos animando a uma santificação contínua, progressiva, que caminhe para a Tua glória, Senhor. Que possamos manter os nossos olhos fixos no alvo que é Cristo Jesus, e que não nos embaracemos em nossa caminhada, mas possamos viver o nosso viver para a Tua glória, Senhor, para a Tua própria honra, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o Teu nome no alto dos céus. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, diz um ditado popular: o sábio tem a língua no coração. Eu vou repetir: o sábio tem a língua no coração. O livro de Provérbios, como nós temos visto nessa caminhada, é um verdadeiro tratado sobre a sabedoria. Ele mostra, o sábio se empenha aqui em mostrar o que é um viver santo, um viver piedoso, sem usar essas palavras. Ele usa o termo prudente, sensato e sábio para mostrar o que é um viver no temor do Senhor. O mestre da sabedoria, que está aqui falando aos jovens ou aos filhos, ou a todos aqueles que querem viver esse viver santo e piedoso, está investindo o seu tempo e tudo de si na formação desses pupilos, na formação do caráter do jovem ou do seu filho. E o seu objetivo é tão somente levar esse jovem ou levar o seu filho a viver no temor do Senhor, que este é o objetivo deste livro. E um dos aspectos deste viver, que vem sendo muito destacado até aqui neste livro, é o modo de falar. Nós já vimos aqui nesse livro, e ele já se referiu a esse assunto usando várias figuras de linguagem. Ele já usou metáforas para se referir à língua ou ao modo santo de falar, já usou metonímias, comparações, símiles, tudo para levar o jovem a entender que a sabedoria não é só a absorção de conceitos ou de entendimento de como as coisas funcionam, mas também o modo como nós agimos e aquilo também que nós
falamos demonstra o quanto nós somos sábios. Nós já vimos o modo de falar é distintivo para o sábio no capítulo 10, versos de 6 a 14, e que o falar do sábio, ele é abençoador para si mesmo e para a comunidade onde ele vive. E que o insensato, a sua língua é como uma vara para suas próprias costas, traz destruição para ele e para a comunidade onde ele está inserido. Nós vimos ainda que o modo de falar gera ou revela as expectativas do coração, os anseios de cada indivíduo, no capítulo 10 ainda, versículos 18 a 32. E vimos que o modo de falar afeta o nosso lar, o modo como vivemos com o nosso cônjuge e o modo como criamos os nossos filhos. E esse modo de falar ainda evidencia a tolice ou a sabedoria do indivíduo que assim age. Então, há uma preocupação do sábio, não apenas com que o filho apreenda o que é certo, ou que guarde o que é certo no coração, não somente com que ele se acompanha, se de pessoas sábias ou de pessoas desordeiras, da mulher adúltera ou da mulher sábia, como já vimos aqui, ou que apenas o filho se case com uma ou com outra, não. Ele também está preocupado como o filho usa as palavras. Porque o modo como esse jovem usar as palavras dirá se ele será alguém abençoado e abençoador, ou se ele é alguém impensado, alguém precipitado, alguém simples, como vimos na perícope ou no trecho anterior que nós meditamos. A unidade que agora está diante de nós, que pega do versículo 33 do capítulo 14 até o versículo 4 do capítulo 15, ela é aberta com um provérbio educativo, que fala sobre a revelação da sabedoria para o prudente e para o insensato. E em seguida, o sábio liga essa sabedoria às normas éticas, ao modo ético de proceder de uma nação e a responsabilidade do rei em recompensar os bons e punir ou castigar os que são maus, dando atenção na sequência, mais uma vez, ao modo de falar. Eu queria convidá-los ao texto nesse instante e perceber que o nosso falar requer atenção. Olhando para o versículo 33, o texto é aberto dizendo: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. O verso número 33, esse trecho, ele é iniciado com esse provérbio que diz educativo, porque ele vai comparando a revelação da sabedoria, ou como a sabedoria é recebida ou revelada ao prudente, e comparado como ela é recebida pelo insensato, contrastando a forma como ambos, como o sábio ou o prudente e como o insensato reagem a essa sabedoria. No coração do prudente, diz o início do versículo, é aquele que tem uma percepção das coisas, uma percepção clara da vida, é aquele que, o prudente nós já vimos e aprendemos que é aquele que não age por impulso ou de forma precipitada, mas é aquele que calcula, aquele que pensa na situação, vê onde a situação vai dar para poder tomar atitudes de início. Então, para o prudente, ou no coração deste, que está clara a situação na sua frente, e que o resultado já está sendo visto pela fé e pela prática das coisas boas, ou da moral que vem da palavra de Deus, diz que a sabedoria repousa. E a palavra repousa em hebraico ela encontra um lugar de descanso. Ela pode se assentar no coração desse sábio ou desse prudente. O coração dele não vive em turbulência, mas o coração dele tem espaço para a sabedoria descansar, repousar, tem um lugar determinado. E em comparação com isso, ele coloca os insensatos, como a sabedoria é revelada a estes. A atitude dos insensatos, ela é totalmente diferente da dos prudentes, diz o texto. São, por natureza, os insensatos intratáveis. Eles não são educáveis, como nós já temos visto durante toda a exposição do livro de Provérbios. Eles são insolentes, eles odeiam o conselho, eles odeiam o conhecimento, eles se bastam. Como nós vimos na passagem anterior, eles são simples não por reconhecer as suas fraquezas, mas por não pensar nas consequências das coisas, por agir de modo autossuficiente. Ele diz então que no coração do insensato, que odeia o conhecimento, eles não têm nenhuma inclinação para a sabedoria. O coração deles são cheios de turbulências, de vastos sentimentos, de ambição, de ousadia, de crueldade, de morte. E diz que o que tem no coração desses insolentes, o que tem no interior desses insensatos,
vem a lume, é revelado nas suas ações, porque aquilo que povoa o coração do homem se revela nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu modo de agir. Então, o provérbio ele é aberto com esse contraste entre os prudentes e os insensatos, e o modo que estes reagem à revelação da sabedoria. Com isto, o sábio está demonstrando os jovens a irem além de um conceito sábio, além dos preceitos da palavra de Deus. Ele está convidando os jovens não somente a reconhecer os princípios, a não somente entendê-los, a somente entender a sabedoria, mas também a dar lugar no seu próprio coração, um lugar final para esses ensinamentos, guardar no coração. É isso que diz que caracteriza aqui quando um sábio ouve a sabedoria. Me lembra mais uma vez a atitude que é descrita pelo salmista no Salmo 119, para aqueles que não querem pecar, eles guardam no coração a palavra de Deus. Nós precisamos apreender a sabedoria, guardá-la. Ela precisa encontrar um lugar de repouso no nosso coração. A palavra não pode chegar aos nossos ouvidos e a gente ouvi-la e achá-la legal, mas daqui a pouco as preocupações da vida, elas vêm e roubam a palavra que foi semeada no nosso coração. Ou então estamos tão ansiosos com os cuidados que a palavra é sufocada. Eis que o sábio, ele ouve a palavra encontra lugar de repouso no seu coração, e no coração do sábio a sabedoria frutifica. No coração do sábio a sabedoria encontra morada, finca suas raízes e gera frutos. Esse provérbio educativo de abertura, ele agora muda a figura de linguagem, ele trata a sabedoria agora identificada com a ética no versículo 34, e ele diz então no 34 que a justiça é que exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. E a preocupação do sábio agora ela é expandida, ela sai do indivíduo e se expande para uma nação. E ele quer descrever agora o que faz uma nação sobressair. Está implícito neste versículo que a nação deve conformar a sua vida, a vida da nação deve estar de acordo com os padrões morais de Deus. É dito no início do versículo 34 que a justiça, um proceder condizente com padrões morais de Deus, exercendo lealdade comunitária. Essa nação, ela entende que as suas fronteiras, elas dividem sim o seu território, mas que ela olha com hombridade para as pessoas que estão ao seu redor, não se portando de modo egoísta ou apresentando uma conduta antissocial. Ela diz que essa nação que procede justamente é essa nação que será exaltada. O versículo 34, ele mostra para a gente que a grandeza de uma nação não depende do seu poder bélico, nem do seu poder político, nem da sua força militar ou econômica. Mas uma nação piedosa, ela deve proceder de forma ética, coerente com a justiça de Deus. Uma nação piedosa não rompe os seus acordos internacionais, por exemplo, não intimida as nações mais fracas. Uma nação piedosa, ela não mente. Uma nação piedosa não permite que o seu sistema judicial se desintegre em corrupção. Uma nação piedosa, ela não leva criminosos e preguiçosos a serem recompensados, enquanto que cidadãos honestos são intimidados e sobrecarregados com uma alta carga de impostos. A postura moral e ética de uma nação depende em grande parte do seu rei ou das suas autoridades. É o que diz o versículo número 35, acrescentando ou expandindo essa ideia. O verso 35 diz: o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. O versículo 35 então mostra que esse rei é o grande responsável, esta autoridade constituída. O rei está sendo admoestado a promover competência, a promover lealdade, a promover eficiência nos seus empreendimentos e a não tolerar a corrupção, a má administração, a mão remissa. Ele diz que um rei tem a responsabilidade de zelar por essas coisas, de aplicar a lei sobre essas coisas. E então ele diz, como é que esse rei pode fazer isso? O provérbio esclarece para a gente. Se ele guardar no coração dele a sabedoria, ele vai aprender a dar favor àqueles que são prudentes, a favorecer aqueles que são zelosos no desempenhar das suas funções, aqueles que agem pelo bem, e ao mesmo tempo ele aprenderá
a punir aos que são maus. No coração de um rei, aquele que é responsável pela administração da nação ou pela condução da nação, sobre ele pesa a responsabilidade de aplicar essas leis e de favorecer, como diz o versículo 35, o prudente. O prudente é favorecido e goza do favor do rei, mas o que procede indignamente, aquele que age com mão remissa, ele é objeto do seu furor. Esse versículo 35 ainda é uma admoestação aos servos. Servo aqui que nesse contexto tem a mesma ideia de funcionário, daquele que tem uma autoridade supervisionada pelo rei. Esse servo aqui, ele está sendo admoestado a se mostrar competente, a ser incisivo em suas ações, a não se envolver em escândalos, a não serem ladrões, ou a não serem, como a gente conhece muito bem na nossa nação, a não serem roubadores dos povos. A palavra que encerra o versículo de número 35, o termo furor, é o que liga o versículo 35 ao capítulo 15, versículo 1. Ele mostra que o servo indigno, ou aquele que procede indignamente, é objeto do furor do rei. Mas para se desviar desse furor do rei, o provérbio ainda me ensina alguma coisa. Ele diz que uma resposta branda desvia o furor, mas as palavras duras ou a palavra dura suscita a ira. É a palavra furor que faz essa conexão, que liga o versículo 35 ao versículo 1. E ao mesmo tempo, esses versículos funcionam como uma sequência esclarecedora para o versículo 35. Por um lado, o versículo 1 instrui o servo a se desviar do furor do rei, com uma resposta branda. Mas por outro lado, o versículo 1 adverte ao rei a não usar palavras pungentes, palavras que provoquem dor, palavras que firam contra aquela pessoa que é incompetente, a fim de evitar uma ira destrutiva, ou que essa pessoa não seja aproveitada, ou educada, ou ensinada. O versículo 1 destaca, no seu contexto, que o jovem, ele precisa de controle emocional, que o jovem precisa ter autocontrole para dar uma resposta gentil, uma resposta branda, uma resposta que não seja dura ou dolorosa, num diálogo cheio de potencial para manifestar raiva, para manifestar ira, para manifestar o seu próprio furor. O versículo 1 vem lembrar, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Nas situações que a ira parece ser requerida, que é potencialmente a reação é somente a raiva ou somente a manifestação do juízo, o autocontrole vem ser lembrado aqui e que é necessário para desviar e não incitar emoções possivelmente danosas, insensatas e que destroem as relações interpessoais, as relações sociais. A resposta branda desvia o furor. Nesse contexto de juízo e de julgamento, a resposta branda significa uma resposta que alivia, uma resposta que incita emoções positivas, que conforta o ouvinte, tanto na substância dessa resposta, quanto no estilo em que essa resposta é apresentada. É uma reação refletida, é uma reação compassiva ao oponente, mas sem abrir mão da verdade. Não é a paz a qualquer custo para abrir mão da verdade, mas é falar a verdade de uma forma que ela não fira, que ela não destrua, que ela não menospreze a pessoa. Nós vivemos num contexto em que as pessoas são ávidas em responder, e respondem precipitadamente, e respondem às vezes com palavras duras, e suscita a ira. Temos vivido isso nas redes sociais constantemente. Nós agimos de modo precipitado e as nossas respostas precipitadas, ao invés de resolver as situações, elas têm levantado grandes debates, as pessoas têm quebrado suas relações por causa de debates nas redes sociais, isso tem passado para a vida real. As pessoas têm agido cada vez mais assim, com respostas precipitadas, com palavras duras, sem revelar nenhum autocontrole. Eu não abro mão da verdade. Mas a verdade, quando ela é dita com efeito duro de ferir as pessoas, ela também fere o mandamento.
de não matarás, que nós precisamos medir as nossas palavras. Quando nós também falamos a verdade para ferir as pessoas, nós quebramos o mandamento de não dizer falso testemunho, falar a verdade para destruir a imagem dos outros, falar a verdade para ferir. Nós precisamos falar a verdade, mas falar a verdade para aplacar a ira, falar a verdade para trazer salvação, falar a verdade com amor. O falar brando é como óleo para a ferida, o falar brando é como um bálsamo para aquele que está cansado, é como água fria para o sedento. O falar brando, sem abrir mão da verdade, é remédio para a alma. Mas em contraste com esse falar brando, ele apresenta para a gente palavras duras. E essas palavras duras se referem a um modo de falar que inflige dor psicológica. Aquelas palavras que ferem, que despertam a angústia, que provoca a elevação dos ânimos, que provoca a raiva. E às vezes uma verdade dita de um modo errado, ela provoca isso nas pessoas. E eu vejo muito isso nos debates teológicos. Quando a gente está numa conversa sobre teologia, e aí está entre pentecostais e reformados, ou arminianos e calvinistas, e a cada um que tem a sua teologia melhor, e cada um que estufe o peito, e bata no peito e diga, mas é assim que se processa. E essas verdades muitas vezes elas podiam sim ganhar espaço e convencimento no coração do outro, mas pelo modo que é dito, a dureza com que é referida, ao invés de ganhar a pessoa, nós afastamos a pessoa e ela cada vez mergulha no seu engano ou no seu erro teológico, porque nós falamos a verdade de um modo áspero, duro e sem demonstrar amor, apenas para ganhar um debate. Queridos, o falar brando é como óleo, enquanto que o falar palavras duras inflige dor psicológica, provoca a elevação dos ânimos, provoca a raiva, a dissidência entre os amigos. E é um bom exemplo do que os provérbios falam aqui, é a gente olhar para a própria Bíblia. E eu não sei se vocês lembram da história que se passa lá em 1 Samuel capítulo 25. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai até lá. Mas eu posso lembrar você de dois personagens. Um que teve uma resposta branda e outro que foi precipitado. Um casal, Nabal e Abigail. Uma história muito famosa no Antigo Testamento. Davi estava no deserto, carecendo de pão, carecendo de água, e ele sabia e já tinha convido com os pastores de Nabal. Uma convivência harmoniosa no deserto. Davi tratou bem os pastores de Nabal. 1 Samuel capítulo 25. E Davi então resolve mandar alguns de seus pastores até Nabal, para consultar Nabal, para fazer um elogio a Nabal e para saber como é que Nabal está. Era tão somente isso. E se encontrasse favor nas palavras de Nabal, pediu um pouco de pão, pediu um pouco de água, já que eles estavam com fome. Quando chegam esses homens a Nabal e se apresentam dizendo que vem da parte de Davi, que a gente conviveu bem no deserto, tal. Nabal olha para eles e pergunta, quem é Davi? De onde saiu Davi? Nabal era um homem rico, abastado, estava num período de abundância, tosqueando suas ovelhas, tinha bens em fartura. Eles, eu sei lá quem é Davi, falando no popular, que vocês se morram de fome no deserto, morram de sede no deserto, eu não quero nem saber quem é vocês. Eu não sei nem quem é Davi, não sei nem de onde ele saiu. E assim os pastores voltam a Davi. E Davi fica enfurecido e arma o seu exército e vai contra Nabal, para tomar pão e água, para tomar os suprimentos necessários para a vida. E um servo de Nabal vai até então a Abigail, a esposa de Nabal, e fala que Davi está vindo enfurecido porque Nabal deu tal resposta a eles, e eles viviam bem, Davi era um homem amigo, os servos vão dizer isso. E Abigail usa de sabedoria e de prudência, e ela separa pães, água, carne, animais, e manda na frente para aplacar a fúria do exército que vinha contra as posses de Nabal, contra as propriedades de Nabal. E ela vai em seguida e encontra Davi, e ela fala palavras pedindo perdão, que o pecado do meu marido caia sobre mim. E ela consegue sim dar uma resposta branda que desvia o furor. Ali está exemplificado para a gente o que Provérbios 15:1 está nos ensinando. A verdade ela pode ser dita de várias maneiras. E uma delas pode ser dita para ferir, para magoar, para matar, para afastar, para destruir as relações. Mas ela pode ser dita também para aplacar a ira, para ganhar o irmão, para salvá-lo.
Isso quando a gente olha para dentro das nossas casas, para os nossos relacionamentos, relacionamento conjugal, marido e mulher, naquelas discussões acaloradas, muitas vezes a verdade é dita, mas dita para tirar o sangue do outro, dita para revelar a fraqueza do outro, dita para humilhar o outro, dita para desprezar. Nós precisamos aprender até nessa relação que uma resposta branda desvia o furor. Maridos e mulheres, precisamos aprender a usar de prudência, a usar de sabedoria também nos nossos diálogos conjugais, para a gente não suscitar a ira no nosso cônjuge, para a gente não separar ou quebrar as nossas relações, para a gente não ferir o coração do nosso cônjuge. O versículo 2, ele vai dar continuidade para a gente do que foi dito no 1. E é interessante como isso fica, eu acho isso bonito em Provérbios. Às vezes eu penso em desistir porque é difícil demais, mas aí a gente vai vendo essas coisas, eu vou tentar mais um pouquinho, eu vou mais devagarzinho. E olha só, ele apresenta uma resposta, mas essa resposta é retomada no versículo 2, ele dá continuidade ao tema de resposta boa e palavra dura, olhando agora para os instrumentos dessa resposta. Ele olha para a língua e para a boca. Ele diz que é a língua dos sábios e a boca dos insensatos. E ele fala do que adorna essa sabedoria agora. É tomando essas figuras que ele vai dando continuidade. Ele diz, a língua dos sábios, ela não é controlada pelo seu furor. A língua do sábio não é controlada pelo seu egoísmo. A língua do sábio, ela não age de forma precipitada. Pelo contrário, a língua do sábio é dominada pela sua sabedoria, é controlada por emoções afetuosas, por pensamentos sensatos. Daí falam de um modo a tornar atraente o seu conhecimento. É isso que diz o versículo 2, a língua dos sábios adorna o seu conhecimento. O sábio, quando expõe a verdade, ele fala de um modo tal que ele consegue ganhar a atenção de quem está ouvindo, tornando aquele conhecimento maravilhoso, lindo, contemplável. Enquanto que aqueles imprudentes, aqueles precipitados, diz que a boca do insensato, no versículo número 2, derrama. Não adorna nada. É como se fosse um esgoto aberto, vomitando. Ele diz que derrama estultícia. Ele diz aquelas pessoas que a língua é controlada pelo impulso, a língua é controlada pela circunstância, aqueles que não medem as suas palavras, aqueles que não querem saber se vão curar ou matar. A boca deles derrama. E a ideia da boca do insensato contrastando com a forma de falar que torna convincente o assunto. Os lábios de bondade do sábio, a sensibilidade, a suavidade com que ele fala, visando salvar a sua audiência, instruir a sua audiência, é contrastado com essa boca dos insensatos. Uma boca que pela figura parece descontrolada, derrama as coisas. Uma boca que parece cheia de agitação e de raiva, de estultícia. É o que se faz evidente no derramada, estultícia derramada. O seu falar é insolente, o seu falar destrói a pessoa que ouve, o seu falar destrói a si mesmo, como já vimos aqui neste livro, que diz que a língua do insensato é vara para suas próprias costas. Ele é pego pelo que ele fala, ele é açoitado pelo que ele fala, ele é afetado pelo que ele fala. E é interessante olhar para esse texto, nesse contexto. O sábio está ressaltando para a gente que o nosso falar não passa desapercebido a Deus. Às vezes nós agimos de modo precipitado, impensado, e sofremos a consequência desse falar precipitado. Mas se nós fôssemos um pouco mais prudentes, a nossa língua seria adorno para o conhecimento que nós temos. O conhecimento que nós temos aprendido poderia impactar muito mais pessoas, se nós o comunicássemos de uma forma mais amável, mais preocupada com a pessoa. E eu não quero colocar as pessoas num pedestal cheio de antropocentrismo, de forma alguma. Mas nós perdemos as oportunidades, muitas vezes, pelo modo como nós falamos, pela aspereza das nossas palavras, falando de amor como se estivesse passando um ralo nas costas do que precisa ser amado. Nós precisamos, irmãos, procurar um modo mais afável de falar, um modo mais gostoso de fazer as pessoas ouvirem a respeito do amor de Deus, do perdão dos pecados, da predestinação, da eleição, da depravação total do homem, de uma perseverança dos santos, de uma salvação que não perdemos pelas circunstâncias, porque depende de Deus e não de nós. Mas às vezes falamos desses assuntos de forma tão áspera, tão dura, tão quadrada, que ao invés de ganhar nossa audiência, nós afastamos a nossa audiência. Nós não somos pacientes ou tolerantes, ou nunca nos colocamos no lugar do outro. Ele ressalta aqui para a gente que
Deus, Ele está em todo lugar, contemplando todas as pessoas. O modo de proceder de cada um. É o que chega o versículo 3, a gente pode pensar assim, o que esse versículo 3 está fazendo aqui? Era a minha pergunta, até eu chegar a entender, meu Deus, o que ele quer falar aqui no meio, no verso 3? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, insensatos e prudentes. Todos estão diante de Deus. O modo como cada um age, o modo como cada um fala, o modo como cada um faz suas escolhas, ele apresenta nessas duas colas ou nessas duas linhas, que a presença de Deus é irrestrita, não tem espaço fechado para Deus. Ele está em todo o lugar, os olhos do Senhor estão em todo o lugar. E tem mais uma coisa, não só a presença irrestrita de Deus se faz em todo e qualquer lugar, mas a avaliação moral de Deus também é irrestrita, é para cada indivíduo, pois todos são criaturas dele e carregam a sua imagem, e uns honram e outros desonram essa imagem. Aqueles que honram a imagem de Deus, vendo a vida para a sua própria glória, diz o versículo que ele contempla esses bons, mas ele também contempla aos maus, para dar a cada um segundo as suas obras. A presença de Deus é irrestrita e também a sua avaliação moral. O versículo 3 vem ressaltar para a gente que o Deus que não pode ser visto vê todas as coisas, ele sonda mentes e corações, ele penetra com discernimentos em todas as situações e faz distinção entre bons e maus, a fim de recompensar os bons e de castigar os maus, com isso garantindo o que os reis muitas vezes não conseguem garantir, fazendo o que muitas vezes os governantes e os juízes não conseguem fazer, que é garantir a ordem moral das coisas. Nós, queridos, podemos viver e sofrer pelos nossos governantes não serem esses homens justos que a palavra de Deus fala, mas nós temos um juiz que o Salmo 96 vem lembrar a gente, que ele virá, por isso a terra deve exultar, os céus devem se alegrar, nós deveríamos pular num pé só pela expectativa da manifestação do grande dia do Senhor, porque naquele grande dia, o sustentador da ordem moral aplicará para sempre o seu juízo, separando as ovelhas dos bodes, colocando os seus filhos à sua direita e aqueles preteridos à sua esquerda, aqueles que pretenderam ver sua vida alheios a Deus pelas suas próprias escolhas. Esse juiz revelado no versículo 3, ele manifestará a sua justiça. O versículo 3 ainda vem nos lembrar que nenhum ato de bondade, isso aqui é interessante, nenhum ato de bondade é trivial demais, nenhum ato de bondade é corriqueiro demais ou banal demais para chamar a sua atenção, para você abençoar ou para você condenar, porque muitas vezes nós somos assim, não conseguimos agir de forma benevolente e julgamos as bondades dos outros, dizendo só isso. Ele vem lembrar isso para a gente. Deus é quem é o juiz dos homens, Ele é que criou as boas obras para que nós andássemos nelas, e nós não temos autoridade para julgar as boas obras de ninguém. Queridos, o versículo 3 ele faz esse lembrete a mim e a você: nenhuma bondade é banal, toda bondade do homem deveria causar espanto aos nossos olhos, porque o homem é pecador, e o que ele sabe melhor fazer é pecar, o que ele mais sabe fazer é trair, é adulterar, é desonrar. Então qualquer gesto de justiça e de bondade deveria provocar nos nossos lábios louvor a Deus, admiração, bendizer ao Senhor por transformar, por manifestar sua graça na vida de outros indivíduos. Então o verso 3 ensina que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando todo e qualquer indivíduo, todas as criaturas de Deus criadas à sua imagem, contemplando maus e bons. O verso 4 chega para encerrar a nossa unidade. Ele retoma uma palavra que é chave aqui para a gente, língua, e encerra a sessão que chama a nossa atenção para um modo brando de falar, que chama a atenção para um modo prudente de falar, um modo amável de comunicar a verdade, um modo amável de combater o erro. Ele vem lembrar aqui para a gente o versículo 4, retomando a palavra língua, encerrando esta sessão, chamando atenção para isso, que a língua também, quando a gente usa o falar de um modo brando e amável, nós evidenciamos o poder curativo do falar, contrastando aqui com uma língua perversa, que é prejudicial
que é mortífera, que é destrutiva. O verso 4 diz: a língua serena, outro adjetivo para qualificar, é árvore de vida. Mas a língua perversa quebranta o espírito. Pelo nosso linguajar evangélico, quebrantar o espírito parece algo positivo. Mas se a gente perceber aqui a comparação, neste contexto, quebrantar o espírito não tem nada de positivo. Voltando para o início do versículo, ele traz uma metáfora para a gente. Ele diz que um falar, uma língua serena, olha a figura que ele usa, é árvore de vida. Essa expressão me remete para onde? Me lembra de que lugar? Onde é que existia uma árvore da vida que foi guardada, que foi protegida? Ele me leva lá para o paraíso. Ele me leva lá para o Éden, Ele me leva para a eternidade, para a salvação, onde essa árvore está reservada, preservada, para aqueles que perseverarem até o fim. Eles comerão do fruto da árvore da vida. Ele vem lembrar aqui no versículo 4 que aquele falar moderado, aquela resposta branda, aquele falar prudente, aquela língua serena, ela gera vida em quem ouve, ela é curativa, como ele já disse nos contextos anteriores falando da língua. Ele vem lembrar aqui para a gente, nos remetendo ao paraíso, ao Éden e à eternidade, estimulando o nosso coração a desejar o porvir, a desejar o céu, a pensar nas coisas do alto. Ele lembra que o modo de falar do sábio, o modo de falar brando e sereno, concede vida eterna àqueles que se alimentam desta árvore, desse modo de falar. Aqueles que dão atenção a este falar, aqueles que comunicam vida com a sua língua. Ele vem lembrar, a sua mensagem, ou a sua língua é instrumento de salvação. A sua fala, quando você é prudente, quando você teme ao Senhor, é um meio que Deus usa para abençoar aqueles que estão mortos, para gerar vida. Mas ao mesmo tempo, se você não é prudente, se você é uma pessoa imprudente, se você é uma pessoa nécia, falta de senso ou de siso, o versículo 4 vem lembrar que é a língua perversa. E essa língua perversa, ela tem o poder de fraturar, quebrar, destruir. É o que lembra a língua perversa, é o que é dito a respeito dela. A língua dos traiçoeiros, a língua dos maus, ela quebra, ela fratura o espírito. Metaforicamente, ele está dizendo que o discurso perverso destrói a vitalidade. Ou no mais popular, a língua perversa mata. Chamando a nossa atenção. Como nós temos usado a língua? Tiago, falando na teologia da língua ou do falar da Bíblia, ele diz que é um órgão tão pequeno, está ali no meio do corpo, mas é algo tão mortífero. Ele diz que é fogo incontido, é a língua do homem. Ele diz que quem consegue dominá-la é perfeito varão. Não pode da mesma fonte jorrar bênção e maldição. Não pode com a língua que eu bendigo a Deus, não posso amaldiçoar o meu irmão. É lembrado por Tiago a sabedoria do Novo Testamento. Ele está aqui lembrando a gente que se a nossa língua é instrumento de salvação, ela não pode viver oscilando, lá e cá, coisa e outra, participando de horas bendizendo a Deus e abençoando os irmãos, e ora falando mal dos outros e destruindo e denegrindo a imagem das outras pessoas. Queridos, o coração do sábio, a mensagem dessa porção, ela é altamente prática, ela é um desafio para as nossas vidas. Ele vem ensinar que o coração do sábio tem espaço para a sabedoria. E quando a gente já identificou a sabedoria, quando a gente sabe que essa sabedoria é o próprio Cristo, em quem habita todos os tesouros da sabedoria de Deus, é a própria sabedoria, como está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele é da parte de Deus para nós sabedoria. Quando sabemos que Cristo é essa sabedoria, aí precisamos entender, o nosso coração precisa dar espaço a Cristo. Eu não posso andar ansioso e as preocupações da vida não podem encher o meu coração. Os anseios humanos não podem encher o meu coração. Os meus sonhos, eles não podem roubar o espaço de Cristo no nosso coração. A sabedoria, ou Cristo, ele deve e precisa, nós precisamos que ele repouse no nosso coração, que ele tenha lugar reservado no nosso coração.
ela repousa no coração, ou quando Cristo repousa no coração do sábio ou daquele que crê no Evangelho, essa pessoa é conduzida a um modo de viver novo, como nós aprendemos aqui hoje de manhã. Não é um comportamento comum que tem aqueles que habitam em Cristo, que Cristo habita no coração. Não, ele tem um novo modo de viver. Inclusive, ele deve apresentar um novo modo de falar. E é esse modo de falar que o sábio está apresentando para a gente aqui. Ele diz para a gente que alguém que tem Cristo no coração é alguém que tem autocontrole, falando a linguagem corriqueira, secular, falando a linguagem bíblica. Ele tem domínio próprio, a marca do Espírito na vida dessa pessoa. Ele não age precipitadamente, ele é brando, ele é prudente, ele não fala sem pensar, ele não fala por impulso, porque ele tem um objetivo diferente com a sua fala. Com o seu falar, ele tem por objetivo transmitir graça, como diz o apóstolo Paulo, aos que o ouvem, aos que é a sua audiência. O seu objetivo é salvar a sua audiência pelo conteúdo da sua fala e pelo modo como ele apresenta esse conteúdo. Não foi só o sábio de Provérbios, nem só Tiago, que falou a respeito da importância do nosso modo de falar, ou de que o nosso falar é revelador. O texto que nós lemos hoje pela manhã, na liturgia, o seu paralelo em Mateus capítulo 12, mostra que Jesus também entendia muito bem a respeito disso, a própria sabedoria de Deus, e ele discute a respeito disso. Mateus 12, a partir do 33, diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. E ele diz no 34, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar contas de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Repetindo o que eu disse no início, o ditado popular: o sábio tem a língua no coração. E essa verdade de Provérbios capítulo 14, 33 a 15, versículo 4, se configura em grandes desafios para a nossa vida cristã, como aqueles que têm o próprio Cristo sentado, repousando no coração. Minha primeira pergunta como um desafio para você pensar nessa noite. Básica, simples, óbvia. Do que o seu coração está cheio? Como é que eu sei disso? A boca revela. Que mais palavras ocupam os seus lábios? Do que mais você fala com os seus amigos, os seus familiares, os desconhecidos, os colegas de trabalho? Você fala muito sobre o quê? Do que o seu coração está cheio? A sabedoria de Deus tem espaço para repousar no seu coração? Ou ele está povoado por tantas outras coisas e preocupações? Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Lembrando que o texto foi aberto saindo do indivíduo para uma nação, eu queria aqui também lembrar a respeito da nação. Pensando em nossa nação, não andemos conformados com um cenário de corrupção, de injustiça, de degradação moral da nossa nação. Pelo contrário, vamos orar pelas autoridades constituídas, vamos viver de modo tal que a nossa vida possa influenciar outras pessoas, resplandecer a luz do Evangelho nas nossas vidas e não se conformar com a injustiça, não se conformar com a corrupção, não se conformar com o engano, porque nós somos de Cristo e aqueles que são de Cristo não são conformados com a corrupção, pelo contrário, eles fazem morrer a sua velha natureza, eles se refazem à imagem daquele que o criou, do próprio Cristo. Irmãos, então vamos não apenas orar, mas vamos também lutar, propagar a verdade em amor, para ver a nossa nação progredindo em piedade. Mais uma vez, eu quero dizer, coloque sua língua no seu coração. O que eu quero dizer com isso? Antes de você falar, pense, seja prudente, fale com prudência, com sensatez, buscando a paz, buscando a harmonia, buscando a salvação de quem te ouve, buscando ganhar os seus amigos.
Quanto ao falar, eu penso nos casados, mais uma vez nós. Quantas feridas nós abrimos pelo nosso falar precipitado. Quanto sangue é derramado pelas feridas abertas, pela nossa língua, no coração do nosso cônjuge. Às vezes falamos com raiva, queremos responder à altura, eu não vou ficar calado dessa vez. E o texto vem lembrar a gente que uma resposta branda desvia o furor. O modo como eu respondo, eu posso acabar com aquela briga, com aquele desentendimento. E não vou ficar calado também só para provocar, não, porque às vezes tem dessas também, eu não falo nada e fico calado só para deixar a pessoa com mais raiva, ver as intenções do nosso coração. Então, queridos, que a gente possa amar o nosso cônjuge também no nosso modo de falar. E por fim, não é simplesmente falar a verdade, mas falá-la em amor. Este é o modo de falar de quem tem o coração habitado por Cristo. Falar em amor. E eu queria deixar esse desafio para as nossas vidas. Colocar a nossa língua no nosso coração. E falar a verdade sempre, mas com o amor que Cristo mostrou. O mesmo amor. Ele nunca deixou de falar a verdade. Ele às vezes foi duro, mas a sua dureza revelava o seu amor pelas almas perdidas. Que assim sejamos nós também, imitadores de Cristo. E que o mundo possa ouvir a verdade dos nossos lábios, mas uma verdade adornada, boa de ouvir, que me constranja, mas que me dá mais sede de ouvir. Assim devem ser os discípulos de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.